Quando pensamos em hipertensão arterial, não podemos esquecer da sua relação com o excesso de sal. Geralmente, quando o médico nos aconselha a tirar o sal da alimentação, pensamos apenas naquele sal da preparação dos alimentos, não é? Mas será que é só aí que encontramos o sódio? Bem, procuramos um profissional da área da saúde para tirar essa dúvida e outras. Bom dia, doutora. Quem que não gosta daquele famoso salgadinho, daquela pipoca assim com aquele salzinho básico, né? Mas aí o pessoal tem que ter muito cuidado com o sal, principalmente as pessoas hipertensas. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Pronto. O sal, ele realmente é um fator que pode estar alterando a pressão arterial, o que faz com que os rins eles façam uma maior retenção de líquido e essa retenção de líquido nos espaços do nosso corpo fazem realmente com que a pressão arterial ela se eleve. Então, existe uma recomendação, principalmente para as pessoas hipertensas. Hoje a gente sabe que a população brasileira ela ingere o dobro da quantidade recomendada. Hoje a população brasileira ingere em média de 10 até 14 gramas de sal por dia. A recomendação mesmo para quem é hipertenso seria 1 grama por dia, isso no máximo até 5 gramas, que equivale a 1 colher de café, que é aquela menorzinha, rasa, não é cheia. Isso seria a recomendação do sal de cozinha por dia. Além do sódio, que é o nutriente que tem em alguns alimentos. Porque o sal de cozinha, ele é o cloreto de sódio. Então, a gente vai estar ingerindo cloreto de sódio, onde tem o sódio também, que é o sal da cozinha, com o sódio que existe já dentro dos alimentos. Por isso que o hipertenso tem que ter muito cuidado com a ingestão do sal, já que os alimentos já possuem um teor de sódio. Então, nós temos aqui exemplos de colheres, nós temos aqui a colher de sopa, sobremesa, chá e café. E aqui nós temos uma tampinha de caneta Bic. A necessidade que nós temos de sal por dia seriam 2 canetas dessas cheias. Aí você pode em casa colocar e medir. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda para quem tem pressão alta 1 colher dessa, que é a de café, que é a menor, rasa. O que seria uma colher de café rasa? Seria uma colher mais ou menos dessa forma, de sal, por dia. A cheia já é bem maior, então ela é rasa. Você não precisa encher muito. Então essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E qual a importância de manter o peso? A importância de manter o peso, existem diversas pesquisas que mostram que quando os hipertensos têm uma redução do peso, essa pressão também ela pode estar sendo reduzida. Então existe essa grande preocupação, tanto com o fator do excesso de peso, como também com a ingestão de sal na alimentação. Doutor, agora relacionado a temperos industrializados, como ketchup, mostarda, quais cuidados que uma pessoa hipertensa precisa ter? Os temperos industrializados, eles precisam de um conservante, de um conservador, que muitas vezes é o sal. Então, o sal, na tecnologia dos alimentos, ele é utilizado como um conservador dos alimentos. Então, esses temperos industrializados e também embutidos, enlatados, eles todos têm que ter uma grande quantidade de sal para ficarem bem conservados e serem armazenados na temperatura ambiente. Então, eles realmente são um veneno para quem tem hipertensão arterial, porque eles têm uma quantidade muito elevada. Eu vou dar um pequeno exemplo, aqueles macarrões que são instantâneos, aquele sachêzinho, ele tem quase que a metade da quantidade necessária de sal que nós precisamos, de sódio que nós precisamos. Então, realmente é uma quantidade muito exagerada, que não é recomendada para nem nós que não temos hipertensão, quanto mais para uma pessoa que já possui a hipertensão. E quanto aos queijos, doutora? Os queijos são também alimentos que a gente deve ter cuidado, principalmente os hipertensos, porque os queijos que não são os queijos magros, como os queijos como queijo branco, como o queijo ricota, queijo cottage, o próprio leite desnatado também, leites derivados em geral, iogurtes, eles têm uma quantidade elevada de sal, principalmente os queijos, o leite e o iogurte nem tanto, que também a gente deve ter muito cuidado. Então, os hipertensos eles devem preferir realmente os queijos mais magros e ter muito cuidado com o queijo coalho, porque por mais que a gente parta a fatia e seja branquinho, ele é um queijo também que tem muito sal, além da própria gordura animal. Então, o hipertenso ele tem que ter cuidado tanto com a questão do sal, do sódio do alimento, como com a própria ingestão também da gordura. Então, a gordura animal que vem dos próprios leites e derivados, preferir os leites desnatados, os queijos mais magros e também das carnes, preferiam as carnes mais magras,
carnes brancas como peixe, frango, evitar consumir aquela parte gordurosa da carne, por exemplo, uma picanha, retirar aquela parte da gordura aparente. É uma gordura saturada que futuramente pode se acumular nas artérias e causar um próprio AVC, derrames que não são interessantes. E bebidas alcoólicas? O álcool, ele realmente também é um fator que não é recomendado para quem tem hipertensão arterial e também para as pessoas sadias. Principalmente para quem tem hipertensão arterial, porque o álcool, ele anula o efeito da medicação. Então, é muito interessante que quem é hipertenso e faz uso de medicação, que todos fazem, retire realmente o álcool, bebida alcoólica da sua alimentação diária. Doutor, o controle do sal ele também deve haver entre pessoas que não têm hipertensão, não é? Isso. O sal em excesso ele não é recomendado para ninguém, nem para quem tem pressão alta, nem para também pessoas que não têm. Então, o sal em excesso, ele futuramente, se você ficar consumindo em grande quantidade, ele pode sim interferir no nível da sua pressão. Então, é importante que todas as pessoas tenham cuidado com essa questão da ingestão do sal, porque é bastante importante salientar que existe o sal de cozinha e existe o sódio, que é o que tem dentro dos alimentos, é como se fosse o sal dos alimentos. Então, nós estamos ingerindo os alimentos que já têm o sódio, que altera a nossa pressão se for ingerido em grande quantidade, e o adicional. Então, o mais importante também é a influência desse adicional, né? Retirar aquele saleiro de mesa, que faz muitas vezes a gente estar colocando a mais, preferir os temperos naturais ao invés dos industrializados, como o limão, como as ervas naturais, como o próprio manjericão, o orégano, a salsa. Isso tudo vem dar um tempero a mais e facilitar até com que o hipertenso e as pessoas também que não têm pressão alta possam se acostumar com esse novo paladar e assim terem realmente mais saúde. Doutora, molho é aquele ingrediente que dá um gostinho a mais na comida, mas também deve ser controlado, né? Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Os molhos existem vários tipos, né? Hoje em dia a gente tem no supermercado uma demanda de molhos para saladas, molhos picantes, molhos que podem estar tornando o alimento um pouco mais saboroso, mas a gente também tem que ter cuidado com eles. Principalmente esses molhos que a gente utiliza no sushi, molho inglês, molhos para salada, molhos prontos, né, que a gente encontra em algumas lanchonetes. Eles também, para serem bem conservados, eles têm uma alta concentração de sódio. E isso, no dia a dia, né, durante 30 dias, durante 365 dias do nosso ano, faz uma diferença. Então, é realmente preferir os molhos mais naturais, à base do limão, do vinagrete, né, o próprio molho que você pode fazer, o próprio patê em casa, um molho à base de leite. Você pode pegar um leite desnatado, uma ricota, pode colocar um requeijão light, colocar uma pitadinha de sal, azeite, bater no liquidificador, isso pode ser um molho para uma salada. Ou o próprio iogurte natural, ao invés de outros molhos brancos, que são à base de gorduras em excesso, como gordura saturada, gordura hidrogenada, que não vão estar fazendo também bem ao nosso coração.